Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. E na aula de hoje, nós vamos estudar posições relativas entre retas e nós vamos estudar aí também o início sobre polígonos, certo? Então, olha só, primeiramente, posições relativas entre retas. Vocês já estudaram as três posições relativas de reta, ok? Que foram as retas concorrentes, as retas paralelas e as retas perpendiculares, ok? Mas antes nós vamos rever então o que são retas concorrentes e o que são retas perpendiculares e também as paralelas, ok? Desde já eu peço que vocês peguem aí o livro didático de vocês e me acompanhem lá na página 33. Bom, galera, na página 33 nós temos um quadro rosa aqui, ó, que está explicando o que são essas retas. Na primeira aqui nós temos duas retas pertencentes ao mesmo plano podem ser concorrentes se tem um ponto em comum. Então aqui é um exemplo de retas concorrentes. Por que são retas concorrentes? Porque essas retas se encontraram em um ponto, ou seja, esse ponto aqui. Por isso que elas são chamadas de retas concorrentes, porque tem esse ponto em comum, ou seja, são retas que se cruzam, ok? Quando duas retas concorrentes formam quatro ângulos de 90 graus, dizemos que são perpendiculares, ou seja, se as duas retas se cruzam, como nesse caso aqui, e deixa quatro ângulos de 90 graus, são chamadas de retas perpendiculares. Ok? E agora nós vamos ao estudo das paralelas. Retas paralelas, quando não se cruzam, por mais que sejam prolongadas, ou seja, não tem ponto em comum. Então, galera, retas paralelas são aquelas retas em que não se encontram. Olha só, temos aqui a reta AB e a reta CD. Por mais que se você prolongar essa reta aqui, ó, e também prolongar a outra, essas duas retas não vão se cruzar. Então, concorrentes é um ponto em comum e paralelas são aquelas retas que não se encontram, ok? E perpendiculares são aquelas retas que formam um sinal de mais. Entendido? Agora, então, vamos voltar aí para os exercícios. Na página 31, galera, nós temos aí a questão A. Complete as lacunas a seguir observando as imagens a elementos que lembram retas paralelas ou retas perpendiculares nelas. Na clínica da fisioterapeuta, então nós temos aqui, né, uma senhora sendo ajudada aí pela fisioterapeuta a andar. E nós temos as barras aí numeradas 2 e 1 e temos as barras que elas estão segurando. Aí nós vamos aí à primeira pergunta aí, galera. Olha só. As barras 1 e 2, que são essas, nos dão a ideia de quê? Que tipo de reta que é essa? Se você pegar aqui, elas vão se cruzar, ou seja, essa reta 2 ela vai passar sobre a 1. Isso é um exemplo de reta perpendicular, porque vão formar um mais, ok? As barras, vamos a outra aqui, ó. As barras que estão na mesma posição da barra 2 nos lembram as retas. Ou seja, só essas barras, as 2 aqui, ó, considere só elas. Essas barras nos dão a ideia de retas paralelas, porque essas retas não vão se cruzar. Entendido aí, gente? Vamos então para a próxima figura. Na parada de ônibus, nós temos aí algumas imagens. As linhas que formam os cantos dos painéis para publicidade 1 e 2 são... Tá perguntando aqui, galera, ó. Esses cantinhos aqui, ó, nos dão a ideia de quê? De retas perpendiculares, que são aquelas retas que formam um sinal de mais. Entendido? Vamos para a próxima, galera. As barras de ferro verticais 3 e 4, ou seja, essas duas, dão a ideia de quê? De retas paralelas, porque se você prolongar as duas, essas retas não vão se cruzar. Entendido? Completem o de vocês e depois retomem o vídeo novamente. Vamos aí então para a letra B.
Observem as imagens a seguir, escreva e trace pares de segmentos paralelos e pares de segmentos perpendiculares. Então vocês têm essas três imagens aqui. Onde que a gente pode observar retas paralelas, que são aquelas que não se cruzam? Nos trilhos do trem, essas aqui, ó, se você considerar só essas que estão aqui, viu gente, na horizontal. Aqui na escada, você tem traços paralelos, certo? Agora, se você considera aqui no trem, essa parte aqui onde o trem passa e as barras de madeira aqui, você tem retas perpendiculares, ok? Quando você considera aqui também, ó, o corrimão com os degraus, se você prolongar aqui, ó, prolongando você vai ter um segmento de reta perpendicular. Entendido, galera? Galera, agora eu vou estar ensinando vocês aí a construir pares de retas paralelas. Para isso vocês vão precisar desses dois camaradinhas aqui, né? Que é a régua e o esquadro. Esquadro, galera, é esse aqui, ó. Um triângulo, ok? E com ele você pode fazer retas paralelas, pares de retas paralelas. Olha só. É só você marcar aqui, por exemplo, no 0, fazer uma reta. Desce, por exemplo, 1 centímetro e aqui você faz uma outra reta. Desce mais 1 centímetro, fazendo outra. Então aqui nós temos 3 retas paralelas. Então é assim que você constrói pares de retas paralelas com auxílio desses dois camaradinhas aqui, ok? Agora vocês vão fazer os exercícios da página 33 e 34 do livro didático de vocês, ok? Continuando aí, galera, agora nós vamos aprender aí sobre os polígonos. Então peço que vocês vão aí para a página 36. Temos aí então a representação de polígono. Toda figura plana, não vazada, delimitada somente por segmento de reta que não se cruzam, é um polígono. Os polígonos não admitem linhas em seu interior. O contorno dos polígonos também é denominado linha poligonal fechada. Então, olha só, nós temos aqui exemplos de polígonos e não polígonos. Qual é a diferença aqui? Ó, as verdes são polígonos, ó, são figuras planas, todas elas, e são formadas por retas, ó, todas são formadas por retas. E essas retas aqui, ó, elas não se cruzam, elas não formam um X, elas são ligadas por um ponto, ok? São ligadas por um ponto, mas elas não fazem um X, ou seja, uma não adetém a outra. Por exemplo, se tivesse feito isso aqui, ó, uma não ultrapassa o limite da outra, ok? Agora nós temos exemplos aqui de figuras que não são polígonos. Por que que essa aqui não é um polígono, gente? Porque ela tem uma forma oval. Então, galera, olha só, por que que o segundo não é? Porque aqui nós temos uma curva. Então, se tem uma curva, não é polígono. O outro, ele até que ele é formado por retas, só que ele é vazado. E como diz lá a regra, somente delimitados por reta que não se cruzam. E não vazado, ou seja, tem um furo aqui, ele é vazado. Esse outro, ele não é polígono porque essas retas aqui se cruzaram. Então, não é. Esse outro tem as bordas aqui, ó, circular. Então, por isso que não é. Esse aqui é formato oval, né? Então, nem pertence. Ok? Vamos estudar aí, galera, os elementos que tem em um polígono. Então aqui nós temos, ó, ao contornar o desenho da casa apresentada no projeto no início deste capítulo, podemos identificar um polígono. Observe em destaque, olha só, então aqui tem a casa e aqui nós temos a observação desse polígono. Olha só. Os pontos A, B, C, D e E são os vértices desse polígono. Olha só. Tá vendo isso aqui, galera? Ó, A, B, C, D e E,
esses pontos aqui, ó, que ligam essas retas, são os vértices do polígono. Então, vértices são os pontos que ligam as retas, entendido? Bom, agora nós temos aqui, ó, por exemplo, AB, uma reta ligando aqui AB, ok? Então, galera, olha só. Então, temos aqui que A e B, ela é uma reta, e segmento de reta a gente indica dessa forma, AB e um tracinho em cima. Então, olha só, todos esses lados aqui, eles devem ser indicados entre as duas letras e um traço em cima, simbolizando que é uma parte desse polígono, ok? E nós temos ainda um elemento que nós temos aqui, que são os ângulos do polígono. Por exemplo, olha só, BAE, isso aqui simboliza o ângulo A. Lembra? A letra que está aqui no centro sempre vai ser o ângulo. Da mesma forma, nós temos aqui, ó, AED, simbolizando que o E, ele é um polígono, certo? Nós temos aqui ainda, galera, lados consecutivos. O que são lados consecutivos, galera? São lados que estão juntos. Por exemplo, o lado AB, ele é consecutivo ao lado BC. Por quê? Porque tem o B em comum. Entendido? Bom, retas aqui, ó, por exemplo, no de vocês não tem a estrela completa, só tem ATC. Quando você tem uma reta que não tem ponto para ser consecutivo, é chamado de diagonal. Então aqui AC nós temos uma diagonal. Então vocês podem estar traçando aí, né, no polígono de vocês, as outras diagonais. Vamos entender aqui agora a diferença entre um polígono convexo e um não convexo. Vamos assim, ó. Dizemos que um polígono ele é convexo se, ao traçarmos um segmento de reta ligando dois pontos quaisquer internos desse polígono, esse segmento ficar inteiramente contido nele. Olha só. Aqui, galera, nós temos um polígono, certo? De 7 lados e outro de 6. Observe aqui, galera, ó, quando você liga uma reta entre dois pontos dentro de um polígono, no convexo, essa reta ela não sai fora da figura. Diferentemente daqui, ó, estou ligando dois pontos que pertencem a esse polígono, porém a reta aqui, ó, ela ficou fora. Então, quando você traça um segmento de reta dentro de um polígono e parte dessa reta fica fora aqui, esse polígono ele não é convexo. Aí temos uma pergunta aí, ó. O polígono da casa ao lado, ele é convexo ou não convexo? Ele é convexo, por quê? Você pode traçar segmentos aleatórios nele lá, entre dois pontos dentro, e essa reta não vai sair fora desse polígono, ok? Bom, vamos aqui agora em termos de nomenclatura. Polígono ele tem um nome de acordo com a quantidade de lados em que ele tem. Olha só, se ele tem 3 lados, ele vai ter 3 vértices. Vão ter 3 pontos, ok? Quando ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. E aqui nós temos um exemplo de triângulo. Quando ele tem 4 lados, ele é chamado de quadrilátero, certo? Não quadrado. Quadrado ele é uma figura específica dos quadriláteros, que vocês vão aprender posteriormente. 5 lados é chamado de pentágono. 6 lados é chamado de hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono e 10 lados decágono. Ainda temos outros que estão sendo representados aqui embaixo, ó. 11 lados unodecágono, 12 lados dodecágono, 13 lados tridecágono, 14 tetradecágono e assim sucessivamente. Até o polígono aí de 20 lados, que é o icosságono, certo? Muito bem, galera. Após vocês terem aprendido aí o que são os elementos de um polígono e também de acordo com a sua nomenclatura, vocês vão fazer os exercícios da página 38 e 39, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula, galera.